E aí galera, tudo bem com você? Meu nome é Vitor César e eu quero falar a respeito do Nando Moura, quando ele diz a respeito dos palavrões. E a pergunta que fica é Nando Moura é cristão ou não? Cara, essa questão de ser cristão ou não, nós temos que entender primeiro o conceito de ser cristão, depois eu entro na questão do palavrão. Ser cristão é se parecer com Cristo, né? Não na aparência, mas no seu caráter, no seu jeito de agir, de falar e de pensar, né? Quando os cristãos foram conhecidos como cristão, não era porque eles faziam parte de uma religião, não tem nada a ver. Era porque eles se pareciam, né? Eles lembravam, né? Jesus, o que ele dizia, o que ele pensava e como ele agia. Veja bem, a questão dos palavrões é o seguinte. Eu vi ele esses dias fazendo um vídeo a respeito do acontecimento da artista envolvida em drogas. E nisso ele falou também dos cristãos, né, que fala, e dos ateus, que chama ele de que não é cristão pelo fato de que ele fala palavrão. O que a Bíblia diz sobre o palavrão? Primeiramente, ele coloca explícito no vídeo o fato de que ele não é perfeito, de que ele não é exemplo para ninguém, que exemplo é Cristo. Só que eu quero dizer o seguinte, que por mais que nós ainda não somos exemplo, ou poderíamos não estar sendo exemplo, nós temos que entender o seguinte, se nós reconhecemos algo como errado, mesmo que nesse momento nós não estamos ainda capacitados a dizer, não, eu não pratico tal prática, eu devo lutar para não praticar. Ou seja, eu vejo que o palavrão é algo errado, porque pelo visto, no vídeo, ele deixou claro que ele fala palavrão porque ele não é perfeito, porque ele tem os problemas dele e as dificuldades, né, de santificação dele. O que acontece? Se ele identifica o palavrão como um pecado, ele falou lá que todo mundo tem os seus pecados, ninguém aqui é exemplo para ninguém, Jesus é o exemplo, Jesus ele é perfeito. Mas se eu tenho o palavrão como um pecado, eu tenho que andar em santificação para que um dia eu venha se parecer cada vez mais com Cristo. Ou seja, eu tenho que lutar para parar com essa prática. Nós temos que entender o seguinte, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 29, que da nossa boca não pode sair palavras vãs que não seja para edificação, e nem palavras torpes, mas toda palavra que sair da nossa boca tenha que ser para a edificação daquele que a ouve, para que venha transmitir graça para essas pessoas. Em Mateus capítulo 12, no verso 34 e 35, diz que pelas nossas palavras seremos condenados e salvos, que toda palavra frívola que sai da nossa boca é motivo de condenação. Olha só, palavra frívola é palavra inútil, sem fundamento, sem proveito. Olha só, quando a gente produz um palavrão, mostra aquilo que está dentro de nós. E a questão de que Jesus diz a respeito dos fariseus, que são hipócritas, raças de víboras, tudo aquilo que ele disse, ele não xingou, ele não falou um palavrão. E palavrão, quando nós falamos palavrão, nós não estamos falando de palavras grandes, né, e de difíceis pronúncias, como é o sentido real de palavrão, né? Mas é o termo que foi dado para a palavra palavrão, que é palavras torpes, palavras de baixo calão, que são palavrões que são uma forma muito feia, né, que sai da nossa boca. Veja bem, eu e você, nós cometemos pecado, mas nós devemos trabalhar para a nossa santificação. Se você conhece que isso é um erro, que isso é uma pronúncia que não procede da parte de Jesus Cristo, ou seja, se é algo que Deus não agrada, cara, nós temos que trabalhar para não fazer isso mais. E se fizermos, nos arrepender. Se nós usamos o argumento de que nós não somos perfeitos e nós fazemos isso porque nós estamos eu não sou perfeito, então eu posso falar essas coisas, cara,
A pessoa que rouba, ela vai falar, cara, eu sou cristão, mas eu não sou perfeito, então eu posso roubar porque todo mundo, ninguém é exemplo, então todo mundo tem os seus defeitos. E outra coisa, o público dele, eu sei, eu entendo isso, o público dele acha normal falar esse tipo de coisa, palavras de calão baixo, sexuais. Então, cara, o que eu fico indignado é o seguinte: o cristão, ele tem que dar exemplo de conduta, tanto no que pensa, tanto no que faz e tanto no que fala. Tem muita coisa que eu tento me melhorar, igual palavras torpes. Muitas pessoas pensam que é só palavrão, palavras torpes, palavras que não sejam para edificação. Isso eu tô falando de piadas sem graça, de piadas, de coisas que não traz sentido e nem edificação para aqueles que ouvem. Tô falando de assuntos nojentos. Por exemplo, se você vai no restaurante, vou dar um exemplo, e aí você vai lá e come algo lá, e aquilo não te faz bem, você sai de lá falando para as pessoas que estão perto de você. Nossa, isso me fez uma reviravolta aqui, que eu acho que hoje o treino vai ficar bom não. Aí você vai e fala uma coisa que nojenta, ou seja, que vai trazer um sentido que as pessoas vão achar nojo. Ou seja, isso é sem edificação, isso é torpe. Não estou falando só de palavrão, mas o que acontece identificamos como errado, trabalhamos para que venhamos deixar. Bateu o dedo na quina, você não vai xingar um palavrão? Irmãos, eu tenho propriedade para dizer a respeito de palavrão. Antes da minha conversão, uma das coisas que eu fui liberto é essa questão do palavrão, porque antes eu não bebia, eu não fumava, eu não usava droga, eu não fazia nada de escandalizador para testemunhar. Mas uma coisa que comecei a testemunhar na minha vida foi a transformação do meu caráter nessa área. Eu comecei a me policiar. Eu começava a glorificar a Deus, né, nesses momentos de que eu dava graças a Deus. Então tem como mudar. E se é errado, foi identificado como errado, vamos mudar, ué. Acho que ficou bem claro o intuito desse vídeo aqui. E outra, concordo em muita coisa que o Nando Moura fala. Considero a fé dele verdadeira em Cristo. Mas se nós conhecemos algo e sabemos que é errado, não podemos deixar. Mateus capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, verso 25, o contexto ali vai dizer que se a luz que em ti há for trevas, quão grandes trevas serão? Está falando a respeito das verdades que há em nós. Ser convivente com o pecado, convivente com o erro. Ou seja, é algo que já foi iluminado na sua vida, mas você continua vivendo na prática do pecado. Quão grandes trevas serão? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like embaixo, compartilhe esse vídeo, comente, deixe sua opinião. Eu respeito a sua opinião se você pensa diferente. Fica na paz, vou deixar embaixo os canais parceiros e até a próxima.